Bem-vindas e bem-vindos ao Como Falar Faria Limês, o videocast da Bloomberg Linha, gravado aqui nos estúdios da B3 em São Paulo, que está te contando tudo sobre os bastidores do mundo corporativo da Faria Lima. A gente está falando com profissionais de vários setores. Se você está chegando hoje nesse episódio, confere os anteriores, tem conteúdo bem interessante, tanto para você que já trabalha no mundo corporativo, como para quem está querendo entrar ou está querendo conhecer um pouquinho mais sobre isso. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um assunto que faz com que a Faria Lima seja muito comentada por aí e que faz com que muitas pessoas venham até São Paulo justamente para seguir carreira no mundo corporativo, para serem executivos de vários setores, para trabalhar com o mercado financeiro, com tecnologia ou em grandes empresas, tanto do Brasil quanto do exterior, que tem escritórios aqui em São Paulo. E também a Faria Lima é bem conhecida pelos seus salários, bônus, stock options, seja lá o que as empresas usam para recrutar profissionais que, por vezes, são muito requeridos pelo mercado. Para isso, a gente trouxe pessoas muito gabaritadas para conversar sobre esse assunto. Primeiro é Lucas Ogian, que é diretor executivo e membro do conselho da Michael Page, uma das maiores consultorias de recrutamento do mundo. A Camila Marion, que é partner da Exec, uma consultoria brasileira também especializada em recrutamento e treinamento de executivos. E o Raoni Rossetti, que é CEO e fundador da Melver, uma edtech que treina pessoas para entrarem no mercado financeiro. Gente, muito obrigada, por terem aceitado esse convite aqui para falar sobre esse tema, que é aí uma das coisas que os nossos ouvintes e espectadores mais perguntam e mais comentam. E justamente para a gente apresentar um pouco esse mundo para quem está conhecendo agora, eu queria começar com você, Raoni. Como que uma pessoa faz para entrar no mercado financeiro, o que ela precisa fazer para começar a trabalhar com isso? Ana, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Lucas, Camila, vai ser um prazer bater esse papo com vocês. O mercado financeiro, cada vez mais, ele tem ganhado acessibilidade. Há muito tempo, muitos acreditavam que o mercado ele era totalmente concentrado em São Paulo, que pessoas com formação de exatas, de economia, somente elas teriam espaço a isso. Só que isso tem mudado cada vez mais. Hoje, por exemplo, nós temos alunos em todos os estados do Brasil, das mais variadas idades, formações, entrando para o mercado financeiro. A pandemia foi muito dura, mas, por outro lado, ela trouxe uma capilaridade maior para o mercado financeiro. Então, a porta de entrada, o primeiro passo, muitas vezes ele começa pelo estudo de uma das certificações existentes no mercado, como a Ancor, para se tornar um assessor de investimento, ou as certificações da Anbima, CPA 10, CPA 20, sobretudo para trabalhar no mercado bancário. Então o mercado ele está muito aberto, muito receptivo. E por meio de treinamentos online, nós conseguimos dar capilaridade para que as pessoas elas tenham acesso à Faria Lima, independentemente da região do Brasil. E até a gente estava, antes de começar aqui a gravação do episódio, a gente estava conversando. Camila, você mencionou que você tem uma demanda, claro, para a região aqui da Faria Lima, São Paulo e até para o Rio de Janeiro, mas que tem pessoas de outros estados e de outras regiões que também têm empresas grandes aí que estão recrutando executivos de várias áreas, né? É bem isso, Ana. Eu olho o Brasil inteiro sob várias óticas e segmentos de mercado, mas vale te contar que o mercado se abriu muito. Tem empresas que saíram desse eixo São Paulo, Rio, principalmente. E aí o que muda também é o perfil dos profissionais. As empresas são grandes, sim, tem segmentos específicos de mercado, mas dependendo da região que a gente está falando, tem necessidades, skills, soft skills principalmente, que são diferentes. Uhum. Principalmente quando a gente fala da Faria Lima, a gente tem talvez algo muito particular, que a gente imagino que a gente vai comentar ao longo aqui do episódio. Pois é, e Lucas, como é que você vê essa regionalidade, assim, quando uma empresa vem recrutando um executivo e vem consultar vocês quanto a isso? Vocês precisam procurar por profissionais que estejam aqui na região da Faria Lima ou que sejam especificamente de uma região do Brasil para atender essas empresas? O mercado financeiro tem um aspecto técnico da coisa que é muito importante você saber, diferentemente de onde você esteja. É óbvio que tem uma capilarização e uma centralização de conhecimento aqui por estarmos onde estamos, pelo acesso que se tem de informação, mas que hoje em dia já é muito mais democrático, né? A exemplo aqui, do que era há 3, 4, 5 anos atrás. Mas tem um aspecto ainda maior disso para executivos e todo o mercado financeiro, que ele vende um produto financeiro para pessoas no final do dia, ou para donos de empresas, que também são pessoas.
E pessoas compram pessoas. O Brasil tem um aspecto da regionalidade, o Brasil tem um aspecto do carisma local que cada região tem, e que cada sotaque tem, e que cada jeito de tratar diferente tem, que é muito importante nas relações comerciais. Então, mesmo para o mercado financeiro, é muito importante nem sempre ser aquela pessoa típica da Faria Lima que está fazendo um processo de transação, que está fazendo uma relação comercial com as pessoas, porque é mais importante, muitas vezes, você ter o perfil da região, o linguajar da região, a forma de falar, conhecer a família, O sotaque, saber fazer certo, os memes da região, uma coisa assim. do que você ser o perfil típico da Faria Lima para poder se encaixar só num modelo. Então, a gente vê muito isso de toda a indústria financeira, a expectativa de você sim ter o conhecimento, que hoje está mais democrático, a pessoa não precisa vir até aqui, mas principalmente de você conseguir se relacionar com o seu público-alvo. Indiferente da forma como você vai fazer aquilo, tem que conseguir encaixar. Conversar com as pessoas, né? Até, Rani, você mencionou uma coisa interessante antes, que vocês colocam pessoas que têm ali um sotaque específico, né? Até mudam a imagem para conversar melhor com o público, dependendo da região. É perfeito. Nós temos, nesse presente momento, umas 4.000 vagas abertas, espalhadas pelo Brasil. Então, por exemplo, para achar uma pessoa na região de Porto Alegre, nós utilizamos pessoas, parceiros nossos que trabalham na região, que vivem na região, para gravarem materiais publicitários para nós. Com esses materiais, nós colocamos fotos, imagens de lugares da região para que a pessoa que esteja sendo impactada pela mídia, para que ela se identifique com o sotaque, que ela se identifique com as imagens que estão aparecendo. E assim nós vamos gerando conexões. Porque assim você consegue atingir o público através da linguagem que ele está acostumado, né? Exatamente. Porque, que nem você estava falando, o conhecimento técnico vai ser o mesmo para todo mundo, mas aí vai fazer essa diferença esse tipo de relacionamento. E você, Camila Naizek, vocês cuidam bastante da parte de agro, né? Como é que é isso quando vocês fazem esse recrutamento, que a gente está falando muito provavelmente de indústrias que não estão aqui nesse eixo Rio-São Paulo? É bem diferente, né? Quando a gente fala de contratar para o agronegócio, ele vai cada vez mais para o interior do Brasil, né? Então, realmente, isso que eles falaram do sotaque é muito importante, mas tem uma questão também da adaptabilidade da região, muitas regiões remotas. E a gente tem que sempre tomar cuidado, eu falo, né? A gente muda a vida das pessoas no que a gente faz, impacta realmente a vida das pessoas. Então, é importante entender. Quando a gente vai levar alguém para uma outra região, que é o que acontece muito no agronegócio, precisa entender como é que é composta essa família, essa estrutura familiar, porque eu levo uma família inteira, eu mudo as pessoas. Você não está levando só um executivo, você está levando os filhos, está levando todo mundo. E, às vezes, entender um pouco, já deixar muito claro como é que é aquela situação naquela região, porque impacta, às vezes a infraestrutura não é a mesma que a pessoa está acostumada, né? Então, realmente é diferente. Mas, por exemplo, quando a gente vai contratar para fundos que investem no agronegócio, que estão mais aqui em São Paulo, aí o perfil, então, aí a gente vai falar o Faria Limês. Vai falar o Faria Limês. Bem diferente. Como que você diria que é esse perfil? É um perfil bem típico, assim, a gente identifica... eu vou falar comportamentalmente, né? Porque além da parte técnica, a gente já falou um pouquinho, mas são pessoas que têm grande habilidade de negociação, eles se comunicam muito bem, de forma ágil, com energia. Eles têm que tomar decisões, eles estão no meio de alto risco, eles precisam estar o tempo todo fazendo análises, avaliando o cenário macroeconômico, a economia e política de um modo geral, e eles têm que tomar decisão, então eles têm punch, né, para tomar decisão, para fazer acontecer. E, normalmente, a gente estava falando um pouquinho antes, são workaholics, né, eles estão sempre ligados no que o mercado está, como é que o mercado está se comportando, workaholics fazendo gestão de risco. Então, é um perfil muito típico, mas eu estou falando da parte comportamental, né, especificamente. Mas, Lucas, você acha que vai por aí, assim, e dá para chamar isso de soft skill? Totalmente. O hard skills são as partes técnicas das pessoas que elas invariavelmente têm que ter. Esse soft skill que a Camila mencionou sobre a comunicação, até mesmo a postura, né, muitas vezes que você espera de um executivo numa cadeira, principalmente representando uma empresa que não necessariamente é da região. Então, quando você está falando de um fundo que está contratando, que comprou um pedaço de uma empresa, por exemplo, ou está investindo em uma empresa e quer ter um profissional que seja mais vinculado a ele em uma determinada região.
ele vai querer uma pessoa mais parecida com ele mesmo, normalmente. Por quê? Porque aquela pessoa é um representante dos interesses do fundo ou dos interesses dos investidores ali dentro da empresa. Então, ela vai ter mais características do Faria Limer, né, do que a gente vinha falando, do que ele vai ter necessariamente daquela empresa local. Isso não significa que não precise da adaptabilidade, que não precise entender a questão cultural local. Pelo contrário, precisa muito. Então, a pessoa que está disposta a fazer esse tipo de projeto, se engajar nisso, sim, tem que ter essas características de soft skills que são fundamentais para estar ambientado no ambiente de Faria Limers, né, etc. Mas ela precisa dessa característica fundamental da adaptabilidade, de saber entender onde está chegando, como vai falar, quais são os interesses das pessoas locais também. Ela mencionou sobre a questão de você ser um bom negociador, precisa, porque você vai estar com os interesses de um dos donos de um lado, interesses de outros dos donos do lado, que até pouco tempo atrás eram donos integralmente, às vezes, das empresas. Então, você conseguir negociar e ficar nesse meio do caminho é excepcionalmente desafiador. Então, requer muita habilidade delicada e, às vezes, até menos aquela questão dura e pragmática da parte financeira para fazer. Ou seja, não é apenas trajar um colete, saber fazer Negroni, essas coisas assim que diz aí respeito Quanto a menos colete, melhor. Quanto menos em certas regiões do Brasil. Perfeito, porque as pessoas não vão se identificar, né? Não vão entender de onde que tá vindo esse meme até. E Raoni, os seus alunos, quando eles entram para saber sobre o mercado financeiro, eles já vêm com algum tipo de expectativa em relação ao como vai ser a vivência deles? Eles já vêm com um pouco desse, digamos, conceito já pré-concebido do que é o mercado financeiro? Excelente pergunta. Trata-se de um trabalho constante de distribuição de conteúdos e apresentação da realidade do mercado financeiro. O nosso sucesso não é apenas a colocação do aluno no mercado. As barreiras de entrada hoje, elas são cada vez menores. Mas sim, o nosso aluno, ele perpetuar no mercado. Então, mostrar a realidade do trabalho, como que é a rotina, o dia a dia, a intensidade. Fala-se muito sobre a meritocracia no mercado financeiro. Só que é importante falar também que a meritocracia, ela corresponde a muitas horas de trabalho. Às vezes, mais de 10, 12 horas de trabalho, não é verdade? O sacrifício, né? O sacrifício. E se isso não for colocado de uma forma realista, de uma forma transparente, as pessoas elas vão acabar se iludindo com o mercado financeiro. Então, a gente faz isso por meio de redes sociais, YouTube, Instagram, lives, os mais variados materiais, conversas, podcasts, para que o aluno ele consiga sentir um pouquinho onde ele está pisando. Qual que você diria que é a maior ilusão assim que as pessoas têm? A maior ilusão é que vão ganhar dinheiro muito rápido. O mercado financeiro, de fato, existe a meritocracia. Diferentemente eu sou engenheiro mecânico de formação. Na engenharia mecânica, de uma forma mais generalista, para a pessoa crescer, tem todo percorrer um caminho de cargos e salários, promoções, é algo um pouco mais lento. Já no mercado financeiro, as pessoas que performam, que entregam resultados, elas crescem muito mais rápido. Só que o novo entrante, que olha apenas para os carrões e os... Deram risada que eu concordo, né? Os carrões, os apartamentos gigantescos da região da Faria Lima, eles precisam ter a consciência de que às vezes são muitos anos para se chegar até lá, mas que é possível. Enquanto em muitas carreiras, muitas profissões, acaba sendo muito mais distante. Leva mais tempo, né, até você, ou talvez nem chegue lá, assim, mas Pois é. quando você vê essa imagem, né, das pessoas que acabam repercutindo isso. E aí, para vocês dois que são recrutadores, né, a gente está falando de altos executivos, estamos falando de processos seletivos que são muito rigorosos e também de carreiras de longo prazo, assim. Quando as pessoas, elas procuram vocês, né, ou quando vocês estão ali entrevistando, elas já têm essa visão de que vai ser uma carreira que elas vão começar agora para talvez daqui a 20 anos elas estarem numa posição bem consolidada, assim? Eu te diria que na geração mais nova, acho que menos, elas querem crescer muito, né? Essa geração quer crescer muito mais rápido. Mas falando especificamente desse mercado financeiro, as pessoas sim, como elas vão se dedicar muito, porque eu usei o termo workaholic mesmo, a pessoa tem que se dedicar bastante em tempo, né? São muitas horas. Raoni falou de 10 a 12 horas ou mais, eu até diria. E estarem sempre com a antena ligada no que está acontecendo, elas estão no meio de alto risco e elas esperam um alto retorno. Então, até quando a gente pensa na remuneração desses profissionais, a gente se dá conta
que grande parte da remuneração do pacote deles está no variável que eles ganham. Ou seja, quanto mais eu trouxer de retorno... Pacote de bônus. Exatamente, o bônus de curto prazo, de longo prazo, a retenção ali que as empresas fazem no bônus de longo prazo, elas podem ganhar, muitas vezes, dobrar a sua remuneração anual no variável. Então, assim, é alto risco, mas você pode ser altamente recompensado, que é a meritocracia na veia que eu falo. Tem isso, mas ele tem que entender que ele vai ter que se dedicar bastante àquilo. O tempo, Ana, eu te diria que depende um pouco do quanto a pessoa se dedica, do quanto ela estuda e do quanto ela faz acontecer, sabe? Então, eu falo que eu não acredito na sorte, mas se você está bem preparado, na hora ali, está se dedicando, as recompensas vão vir. Quais são os principais pacotes de remuneração? Ou o que as empresas têm negociado com executivos para estarem nesses patamares? Normalmente você tem 4 características, né, do pacote, em linhas gerais. Você tem a remuneração tradicional dele, e aí você tem aspectos de como vai ser o modelo de contratação até desse executivo, que isso tem um impacto significativo, né, seja como um associado, seja PJ, seja CLT, tá? Então você tem esse aspecto. O do pacote de benefícios, como um todo, né, que algumas empresas são conhecidas por ser mais robusto, outras menos robusto. Aí você tem os incentivos de curto prazo, que costumam ser bonificações dentro do período do ano, sejam elas anuais ou até mesmo em alguns casos semestrais ou mensais e etc. E as remunerações de longo prazo, né, que são incentivos de longo prazo, bônus de longo prazo, stock options e etc. Então, em linhas gerais, quando você pega esses 4 pilares, aí é o que vai compor a remuneração de um executivo, principalmente, não necessariamente de uma pessoa que ainda não tem uma cadeira executiva, mas de um executivo você vai olhar pelo menos esses 4 pilares aí de remuneração para entender se é algo que vai motivar ele. Acho que é importante, né, trazer que não é para todos esses 4 pilares, né? Muitas cadeiras dentro do mercado financeiro não necessariamente vão ter incentivos de longo prazo, porque você ainda não está naquele patamar. Entendeu? Principalmente para os entrantes, né? Principalmente para os entrantes, né? Que historicamente no mercado financeiro as pessoas que entram têm a característica da ambição, né? E isso não mudou. Né? Seja de 2, 3 gerações atrás ou da atual, a ambição ainda não mudou. O que mudou talvez foi a intensidade da ambição. O desejo de trabalhar tanto, ou daquela, seja a disponibilidade, ou de querer ser workaholic, ou trabalhar 12 horas, 13, 14, 15 por dia, isso a gente sente que mudou um pouco. Mudou no sentido das pessoas já não aceitam mais... Quererem um pouco menos, só que com a mesma ambição. Né? Então, antes a pessoa entrava no mercado financeiro porque ela focava em construir uma carreira e querer ganhar dinheiro. Não necessariamente de longo prazo. Tem gente que entra no mercado financeiro sabendo de todos esses desafios, da ambição, de ter que trabalhar muito e tal, mas sabendo que vai ser algo que essa pessoa vai fazer com um determinado objetivo para depois sair e fazer alguma outra coisa, seja montar a própria empresa, seja construir um negócio diferente, seja ir para um outro setor. Tá tudo bem. O mercado financeiro, de certa forma, aceita isso, contanto que a pessoa esteja disposta a sacrificar no começo. Hoje o desafio é você conseguir equilibrar todas essas oportunidades, né, principalmente correlatas à remuneração, sem querer sacrificar. Esse é o maior desafio que a gente enxerga hoje dentro de quem está ingressando no mercado financeiro, muitas vezes com essa ilusão, né, que a gente mencionou. Precisar fazer essa conciliação, né? Eles querem mais o equilíbrio hoje em dia, né, da vida pessoal e profissional. E antigamente tinha esse desequilíbrio, não só antigamente, hoje ainda tem, mas as gerações mais jovens buscam mais isso. Então, as coisas não têm conversado na mesma intensidade. Equilíbrio ainda não é a força de venda do mercado financeiro. E não há expectativa de ser, sabe? E tudo bem. Mas até é interessante pensar nisso. Qual que é a média de idade dos seus alunos, Raoni? Em torno de 30 anos. De 30 anos. E eles já vêm de carreiras prévias e querem entrar no mercado financeiro? O mercado financeiro tem chamado cada vez mais atenção. Então, esses nossos alunos e alunas, eles estão em transição de carreira. Um pouco incomodados com a realidade atual, querendo conhecer o novo, encantados pelo mercado financeiro. E aí vem o nosso trabalho, de mostrar o mercado como é, assim como o caminho das pedras, o passo a passo para a virada, para a transição de carreira. E vocês são especializados em treinar pessoas para realmente trabalharem no mercado financeiro? Exatamente. A gente faz o processo de ponta a ponta. É desde apresentar o mercado, ensinar o que ela precisa aprender, tanto para tirar uma certificação exigida para o mercado financeiro. Muitas profissões elas exigem uma certificação, assim como todo o processo de preparação para as entrevistas e a apresentação para as empresas que estão contratando. Que interessante. Eu te pergunto isso justamente porque é diferente de você
ter um curso, né? Você aprender a operar no mercado como pessoa física que vai fazer um investimento versus você, de fato, se profissionalizar e ir trabalhar nisso em alguma empresa. Exatamente. Hoje são mais ou menos 250 empresas que a gente atende. Então, é o grande desafio de entender o que a empresa precisa, na cidade que ela está, o perfil de pessoa, se é uma pessoa local, ou se pode ser uma pessoa de fora, e fazer o match, né? A conexão do nosso aluno ou aluna com a empresa contratante. Afinal, são famílias, não é apenas uma pessoa que está fazendo a mudança, são pais, são mães, são pessoas das mais variadas idades. Então, esse cuidado com a individualidade de cada um, até daí que vem o nome da nossa empresa, né? Melver vem de melhor versão. É como a gente ajudar a pessoa a encontrar a sua melhor versão utilizando o mercado financeiro como um meio para isso. Aí vem a importância desse entendimento dos dois lados. E Camila, a gente falou um pouco do agro, né? Mas vocês também olham para outros setores. Qual que é a maior dor que você sente nas empresas especializadas em mercado financeiro na hora de contratar um profissional? A gente realmente atende todos os mercados, né? Os segmentos da economia. Eu acho que é sempre entender qual que é o talento. O que que é talento? Porque o talento, ele migra, né? Se você considerar um talento para a indústria, é diferente de um talento para o mercado financeiro. Quando você vai considerar para o mercado financeiro, você tem que entender toda essa ambição que a gente falou, se a pessoa tem tudo isso. Mas não é só... quando a gente vai buscar esse profissional, depois de entender o que o cliente quer, né? As competências técnicas, comportamentais, você tem que entender o fit cultural. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque os valores que aquela empresa prega são seus valores? Você vai se adaptar àquilo? Não basta só você querer trabalhar num lugar, você também tem que entender se aquela empresa bate com os teus valores. Com os seus valores. Tem que dar um match aqui, porque se isso não acontecer, você não vai ser feliz, você não vai produzir o melhor e você não vai performar da melhor forma. Então, o que vai acontecer? Você vai ser infeliz, você vai sair da empresa em algum momento, ou você vai fazer com que a vida de quem está ao teu redor também não seja boa, porque você não, né? Enfim. Então, a gente sabe, quanto mais engajado, quanto mais fit tem, melhor o resultado que aquela pessoa proporciona. Eu acho que, quando a gente vai buscar, a dificuldade é casar tudo isso, juntar essas partes com a motivação que essa pessoa tem de realmente fazer uma mudança de empresa e com um pacote salarial atrativo. Então, você tem que casar muitas coisas para garantir que as coisas vão funcionar. Né? É importante ter... Eu acho que o grande dificultador é casar, combinar todas essas partes. Todas essas Isso partes. para o mercado financeiro, mas também para os outros mercados. Eu estenderia para todos os mercados, porque cada um tem as suas especificidades. Você conseguir fazer esse fit entre quem é esse profissional que está trazendo essas habilidades técnicas e também essas soft skills e se ele se encaixa ali no perfil daquela empresa, né? Como é que vocês fazem na Michael Page para saber qual que é o perfil primeiro da empresa? Então, quem que é essa pessoa que essa empresa específica está buscando? Primeiro, você precisa conhecer a empresa. O contexto da empresa, o que eles querem, o que eles têm de objetivos, por que a dor daquela posição. Porque, às vezes, a mesma posição em uma empresa do mesmo mercado, que são concorrentes... Tem coisas completamente diferentes. A dor é diferente, os objetivos de médio e longo prazo são diferentes. Então, o executivo, a pessoa que vai entrar numa posição, ela vai precisar exatamente suprir aquelas demandas e necessidades da empresa. Então, essa é a primeira coisa, entender o porquê da natureza da posição e qual a necessidade de médio e longo prazo para aquela cadeira. Uma vez que você tem isso estruturado, vem a parte que é mais gostosa, eu confesso, do nosso trabalho, que é nem sempre a empresa sabe. A empresa sabe onde ela quer chegar, muitas vezes, mas ela não tem clareza de quem é a pessoa ou de quais são algumas das competências que aquela pessoa vai ter para sentar lá. Então, tem eles chegam com esse questionamento para vocês? Muitas vezes. Tipo, nós queremos chegar nesse espaço, mas a gente não sabe quem que vai ser a pessoa-chave aqui. Quem é o tipo de pessoa, o que essa pessoa precisa ter, de onde ela vem, quais são empresas que passaram por algo similar, quais são executivos que viveram algo similar e hoje estão disponíveis até para viver a mesma coisa, que a maioria dos executivos gosta de desafios diferentes, muitas vezes, né? Não de, às vezes, viver 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, existe um aspecto das empresas, quando estão construindo uma demanda, principalmente em nível executivo, precisar de um lado mais consultivo, precisar de um lado de ajudar na construção dessa cadeira, que é a parte mais gostosa do nosso trabalho de se fazer, até porque, no fim do dia, a gente vive de conhecer pessoas, a gente brinca com o pessoal, né, que está na nossa função, na Michael Page e tal. Se você não gosta de conhecer pessoas, não entre no nosso negócio, porque a gente vive disso.
né? Então, se você conhece muita gente, depois de um tempo você começa a ter a capacidade de virar para uma empresa e falar, olha, a pessoa que você quer existe, mas ela é 3% do que tem disponível no mercado. 3% do que tem disponível no mercado, normalmente, tem disponibilidade, então você não vai ter muita opção, sai caro, né? E nem sempre você vai ser a empresa que eles estão com vontade de trabalhar em. Então, assim, quando você quer algo muito específico, e quando uma empresa tem desejos muito específicos, você começa a diminuir a oportunidade que você tem de atração também, para ser algo que faça sentido para os outros. Então, esse é o principal desafio das empresas, saber exatamente o que quer versus o que existe de disponibilidade no mercado, que nem sempre estão equiparados. Muitas vezes, a nossa função é virar e falar, olha, o que você quer não é uma pessoa que faz. Às vezes são 2 ou 3. Ou o que você quer, não tem a pessoa. Pelo menos não tem a pessoa nessa faixa de remuneração. Vai ter numa outra. Ou não tem a pessoa agora, nesse local. Você vai precisar trazer de fora. Então, tem esse aspecto mais consultivo de construir junto a necessidade da empresa para realmente suprir a demanda deles. Que senão, eventualmente, se a empresa vai lá, a empresa tem um desejo, você se torna um tirador de pedido, né? Que a gente costuma falar para as pessoas. Às vezes o que você tem na cozinha não tem. Não é aquilo ali então, você vai ter que voltar para a pessoa e falar, não existe. Não é. Poxa. Pô, Ana, e normalmente o cliente quer o super-homem, a Mulher Maravilha. E aí você vai falar, E acho que aí deixa eu te entra contar uma também um coisa. pouco do que o Lucas falou do nosso papel consultivo de, legal, isso aqui é o ideal, que não existe. Onde a gente vai flexibilizar, né? Então, entendendo o momento, estratégia da empresa, e quais são as grandes demandas, nosso papel é um pouco ajudar a traduzir isso e fazer um match com a realidade. O Robin às vezes dá conta do recado. O Robin também, vamos valorizar o Robin, não né? precisa sempre ser o Batman, o super-homem. É isso aí. E sabe que vocês estão comentando isso? Eu lembrei de uma festa de aniversário que eu fui uma vez. E nessa festa de aniversário tinham muitas pessoas da empresa do aniversariante, que era uma grande empresa. E eu fui conhecendo essas pessoas, fui perguntando. Todas elas tinham passado pela Atlética na faculdade. Todas. Porque elas tinham esse perfil de... Não, aí vocês podem me dizer melhor, eu não sei o que uma pessoa, quando ela passa pela Atlética, qual que é o perfil, mas... E eu achei isso muito curioso, que aquela empresa, de alguma maneira, viu ali uma soft skill que, coincidentemente, batia com essa personalidade, né? Quando vocês estão fazendo esse treinamento, essa segunda parte, digamos assim, pós-técnica, né? Então, quando vocês fazem um treinamento para a pessoa, como ela vai ser recrutada, o que vocês passam para os alunos, né? O que as empresas estão pedindo ali que vocês conseguem passar para os alunos de vocês? Nós fazemos muitos encontros online com as empresas. Então, é uma oportunidade da empresa se apresentar para os nossos alunos. Porque como são 250 empresas, são mais de 150 mil alunos, acaba sendo difícil em alguns momentos a gente fazer esse trabalho de forma bastante individualizada. O nosso foco na Melver não são altos executivos, não são empresas nessas cadeiras lá no topo da pirâmide. Então, é um trabalho mais em escala. Só que nós damos muito voz para os nossos parceiros. E aí acaba sendo muito natural. Nós temos, bom, não vou citar o nome das empresas, mas tem uma empresa que ela é mais jovem, se comunica de uma forma mais leve, não usa roupas mais descontraídas. Por outro lado, um escritório que ele é mais private, ele é mais formal, terno e gravata. Então, isso já vai gerando as conexões e afastamentos que são super, super saudáveis. Afinal, a gente não quer que um cliente nosso contrate um aluno que não tem a ver com ele, ou um aluno ele se frustre com uma marca que não se conecta com ele. E eu queria entender até um pouco, Rani, que você ficou 11 anos na XP, né? Quase 12, eu acho, 11 anos e meio. E depois você funda a Melver. O que você trouxe do mercado, dessa sua experiência? O que te levou a pensar que você poderia criar uma empresa de recrutamento e de treinamento dessas pessoas? Adorei a pergunta. Eu comecei na XP como estagiário, numa época na qual nós éramos em 5 pessoas em São Paulo, 34 ao todo. Então, eu peguei o comecinho do comecinho da XP. E na XP eu trabalhei liderando as 3 corretoras do grupo, a XP, a Clear e a Rico. O final da última fase da minha jornada na XP foi como C-Level, em Nova York, trabalhando na expansão internacional da empresa, para a Ásia, para a Europa. E foi muito interessante esse momento em Nova York, no qual eu pude olhar para o mercado brasileiro à distância, sem estar envolvido no dia a dia. E olhando para o mercado à distância, eu vi uma grande disputa
entre as corretoras pelo assessor de investimento. Uma tirava o escritório daqui, tirava o escritório de lá, e juntou nesse imbróglio todo a procura pelo gerente bancário para ele se tornar um assessor de investimento. E olhando aquilo de fora, para mim ficou muito nítido que eram iniciativas que faziam sentido para o curto prazo. Mas e o médio prazo? E o longo prazo? E os novos entrantes? E as pessoas das mais variadas formações e lugares do Brasil que tinham que têm perfil para o mercado financeiro, mas que não sabiam o caminho para aquilo. E aquilo para mim era tão óbvio, era tão nítido que precisava daquilo. E aí, após o IPO da XP, nós fizemos o IPO na Nasdaq, após o IPO eu encerrei meu ciclo na empresa para montar a Melva. E a Melva nasceu com essa cabeça de resolver o que eu acredito que seja até hoje a maior dor do mercado financeiro. Pessoas. Encontrar pessoas e qualificar essas pessoas para que elas fiquem felizes, perpetuem no mercado financeiro. É interessante porque, em vez de ficar roubando, né, digamos assim, um profissional de outro, que eu acho que é uma das maiores dores, como você mencionou, né, Lucas? Vem ali a empresa que quer um executivo específico e você fala, tem 3% das pessoas aqui disponíveis e todas já estão muito bem empregadas. Como que é essa disputa entre as empresas por esses profissionais? Vem mais, eles conseguem roubar, digamos assim, ou vem pessoas de fora? Vocês conseguem achar talentos que estavam ali escondidos em outras áreas? Delicada essa. A disputa por talentos hoje no mercado brasileiro, você estava mencionando, né, no mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele é rico em volume de pessoas, nem sempre na qualidade exata do que as empresas buscam ainda. Então, nós ainda temos um aspecto educacional e de qualificação que há de evoluir no Brasil para sanar todas as dores de pessoas que o mercado financeiro, por exemplo, tem hoje em acesso. Tá? Isso faz com que a busca e a briga por talentos, ela nem sempre seja mais leal, né? Eu gostei muito das palavras que você usou para falar isso. Às vezes você tem algumas casas que têm acordos para que não seja feito essa busca, essa casa tem um acordo com tal casa para não ter essa interferência, ou até acordos comerciais, se aquelas casas têm, então não é legal você tirar a pessoa de um lugar e colocar num outro que tem um acordo comercial, beleza. Mas em outros casos não tem esse tipo de acordo, o mato é verde para todo mundo, sabe? Então, assim, você tem esse aspecto de, poxa, se eu conseguir atrair essa pessoa para tá onde eu gostaria, que é o meu lugar, tudo bem, funcione para mim. E isso vai passar, seja às vezes por você oferecer melhores remunerações, que é uma das formas, só que mais ainda hoje em dia, porque as remunerações, principalmente hoje, nos últimos um ano e meio, você não vê tantos incrementos salariais excepcionais assim nas transições. Você tem um aspecto cultural muito forte do que a gente vinha falando antes. Então, as pessoas buscam cada vez mais trabalhar em lugares que elas se identifiquem com e que elas sejam felizes em trabalhar. E, às vezes, para trabalhar com determinados profissionais, aquele profissional é excepcional, vou ter oportunidade de trabalhar com ele. Então, as pessoas se motivam hoje muito por isso, ou pelos desafios. Você fazer a mesma coisa no mesmo lugar por muito tempo, às vezes te deixa numa zona de conforto que para uma pessoa ambiciosa não é agradável. Então, você busca desafios diferentes, contextos diferentes, construir algo novo. Né? Poxa, 11 anos no mesmo lugar, não sei o que, quero construir um negócio novo. As pessoas têm esse desejo também, sabe? Então, isso acontece no mercado, mas é sempre leal? Não. Acho que tem um ponto que é importante, que é, normalmente quando você fala de áreas mais técnicas, das posições mais técnicas e etc., você tem uma forma um pouco mais cartesiana de lidar com as posições, né? Quando você fala de áreas mais comerciais, aí é onde está o problema para você ser ou não tão leal. Porque normalmente você contrata uma pessoa comercial não só pela demanda que você tem, mas porque você tem uma expectativa de trazer parte da carteira dessa pessoa também. E principalmente no mercado financeiro, existem formas de você blindar de alguma forma o que isso aconteça, mas nem sempre isso acontece, porque como a gente falou no começo, são pessoas, né? Então tem um desafio muito grande das empresas de quando vão contratar uma pessoa de uma área mais comercial, saber o quanto que realmente aquela pessoa que está vindo vai trazer das oportunidades de negócio que ela desempenha no outro lugar, ou o quanto que vai ficar na outra empresa. O desafio das empresas não é só não perder as boas pessoas, é garantir que a propriedade intelectual e comercial que elas construíram lá dentro ao fique longo lá. desses anos fique lá Que dentro, fique lá. né? Então,
melhor caso para a XP, por exemplo, tudo que ele construiu lá dentro, que a XP tenha conseguido manter. Uhum. De relação, de construção e etc. Se não conseguiu, é uma perda grande para a própria empresa. Entendeu? Porque se a pessoa sai, aquilo tudo é bom vai... para a pessoa e é bom, às vezes, para a pessoa que contrata ela. Entendeu? Então, esse eu acho que é o principal desafio, nem sempre tão leal assim. Uhum. Quais que são as artimanhas, digamos assim, que as empresas estão investindo para conseguir reter esses talentos? Eu acho que tem algumas, mas vou falar especificamente primeiro do mercado financeiro. Tem as remunerações de longo prazo, que são a gente fala as retenções. Então, toda vez que a gente vai abordar um profissional numa empresa, é importante entender todo esse pacote que ele tem de remuneração, porque muitas vezes ele tem um valor que ele vai perder se ele sair e que a outra empresa que quer contratá-lo não vai bancar. Então, ou fica sabendo na última hora e o negócio não acontece. Mas ter um pacote de remuneração de longo prazo ajuda a manter essa pessoa ali dentro. Então, no mercado financeiro, isso é muito utilizado, não só no financeiro, tá? Mas para níveis mais estratégicos, no C-level ali, isso acontece em empresa. Aqui no mercado financeiro é mais comum. Outra coisa que ajuda muito, como a gente falou das novas gerações até agora, fazendo um paralelo, eles buscam esse equilíbrio, a qualidade de vida. Então, entender se a empresa também está preocupada com isso ajuda a reter, mas tá bom, quais são meus passos de carreira? Esse pessoal gosta de ver. O que vai acontecer comigo claramente daqui a 5 anos? Nem sempre é tão claro. As empresas têm que ser criativas com isso também. Eu acho que elas têm que entender essa demanda e mostrar. Né? Quando eu comecei a trabalhar, a gente meio que mostrava o trabalho primeiro e depois ia ver quando a gente ia ser promovido. O que vai acontecer, né? Agora é o contrário, né? Então, acho que é importante as empresas estarem olhando para isso. Para os executivos é muito voltado a isso, né? A mostrar o que eles podem fazer de diferença. Hoje eu ouço muito dos executivos entender assim, o que a empresa está fazendo de diferente, que tipo de empresa é aquela. Tem muita gente, em geral, falando, puxa, ela tem uma coisa de sustentabilidade que é muito interessante para mim. A diversidade é muito valorizada nessa empresa. Isso me brilha os olhos. Então, entender as tendências de mercado e as empresas mostrarem isso também é um super atrativo para a pessoa ficar ou não numa empresa. Então, a retenção também, hoje em dia, está mais voltada ao propósito da empresa, a pessoa se conectar com aquilo. Né? Numa liderança, a gente fala muito, eu tive num encontro de mulheres do agro, até por coincidência, a gente fala muito da liderança humanizada, que é uma coisa assim, nossa, parece um termo novo, gente, não é assim, o termo, talvez, liderança humanizada pode até ser novo, mas o que é? Você olhar no olho da pessoa, você dar atenção, você respeitar a pessoa como indivíduo, né? Então, eu acho que se a pessoa se identifica com essas coisas, fica mais fácil de reter. Mas é um conjunto, Ana. E até falando, você mencionou agora questão de diversidade, né? A gente tem aí, acho que 81 empresas do Ibovespa. Agora, no dia que estamos gravando o nosso podcast, são 3 empresas apenas que têm uma CEO mulher. Quando a gente olha para a área de diretoria, vai de 600 profissionais, 100 são mulheres, sempre nessa proporção. Como que tá para a mulher de executiva high level, para ela entrar no mercado ou para ela, melhor até, permanecer no mercado? É uma ótima pergunta, porque esse assunto está muito em pauta ainda. As empresas a gente recebe demandas para fazer vagas afirmativas, posições afirmativas, para ter mais mulheres, porque uma coisa que eu percebo, as empresas estão investindo em formar mulheres da base, mas elas precisam hoje. Hoje, preciso trazer de outra empresa. Às vezes, eu preciso flexibilizar coisas para conseguir atrair aquela mulher e incluí-la na minha cultura, porque ela tem alguma demanda específica. Então, as empresas estão fazendo trade-offs também. E eu não estou falando de competência técnica ou de comportamental. Estou falando de coisas que adequem para aquela pessoa se sentir incluída, porque ela tem, por exemplo, que trabalhar 2 dias da casa dela, para as empresas que estão mais presenciais. Então, acho que as empresas estão se abrindo mais a isso. Existe mais espaço hoje? Sim. As empresas estão buscando. Algumas empresas têm metas claras para isso. Contratar, né? Mais mulheres e mais manter mais mulheres em cargos de gerência e de diretoria. Com certeza. Tem, obviamente, que por que a gente olha para trás, por que tem muitas mulheres em gerência e depois em diretoria diminui? Porque tem uma questão, a gente estava falando ali antes de entrar aqui, muitas mulheres
querem ser mãe, têm os filhos delas, falam, puxa, não vou conseguir, quero me dedicar para os meus filhos. Sai do mercado. Hoje, eu diria que está um pouco mais fácil voltar justamente por esse cenário. Mas há pouco tempo, a mulher que ficava alguns anos fora do mercado tinha muito mais dificuldade de voltar. Então, é um cenário propício nesse sentido, Ana. Uhum. Mas quando a gente fala dos Faria Limers, é um mercado predominantemente masculino, ainda. Né? Eu acho que até, talvez o Raoni possa falar para a gente como é que é isso dentro dos estudantes dele, né? Porque acho que Não deve ser diferente. temos um número bem interessante. Há uns 3 anos, essa empresa ela tem 3 anos de CNPJ, mas começou um pouquinho na garagem, né? Um pouquinho antes. O nosso perfil nas redes sociais mudou absurdamente. Há 3, 4 anos, era mais ou menos 80% homens que nos seguiam. A gente consegue ver isso pelo painelzinho do Instagram. Hoje, 55% dos nossos seguidores são mulheres. Só que, quando a gente olha para a nossa base de alunos, a presença feminina ela cai para mais ou menos 30%. Quando nós entramos em conteúdos específicos sobre renda variável ou sobre algo bem nichado, a presença feminina ela cai para menos de 10%. Por que você acha que isso acontece? Então, mas eu acho que é um processo. Então, agora, na vitrine, as mulheres estão olhando mais. Então, isso a gente vê esse crescimento nas redes sociais. Então, não é uma coisa que de uma hora para outra que muda. Mas se a gente olhar 3 anos, era 80% homens, agora caiu para 45%, eu acho que isso já é uma grande conquista. No episódio 500, vocês me chamam aqui de volta, e eu adoraria contar agora como que mudou. Tá 50-50, O tem mais mulheres ponto final. inscritas. Mas é um processo. Esse processo ele está acontecendo, mas ele não é rápido. E de fato, né, como a Camila muito bem colocou, tem empresas que chegam para a gente, elas falam, Raoni, eu preciso da ajuda da Melver, eu preciso de tantas mulheres para assessoria, ou para renda variável, ou para alguma área específica. Bem direcionado. Uhum. Você acha que existe algum tipo de política que essas empresas ainda não estão colocando que poderia ajudar? Ou as iniciativas que estão aí no mercado, elas estão de pouquinho em pouquinho chegando no que essas empresas estão querendo? Pouquinho em pouquinho é uma boa dose de expressão ainda. Então, só que é muito pouco, né? A vasta maioria das empresas de grande porte, ou médio para grande, bem estruturadas, principalmente aquelas, por exemplo, que você usou de exemplo, abertas na bolsa, elas têm necessidades por questões institucionais. Então, elas normalmente têm planos bem estruturados, elas têm políticas bem estabelecidas e etc. Só que a grande maioria de empresas no Brasil não são de grande porte, não tem capital aberto e não tem nem muitas vezes estrutura societária muito bem estabelecida. Ou seja, não tem ninguém olhando. Então não tem ninguém olhando. Isso significa que quando não tem ninguém olhando, não tem ninguém cobrando. E sendo muito realista, no mercado, seja ele financeiro ou fora do mercado financeiro, quando não tem ninguém cobrando, dificilmente vai ter alguém fazendo. Uhum. Entendeu? Então, a verdade é que a maioria das empresas não tem boas políticas ou boas práticas em relação a questões de diversidade. E aí, quando a gente fala de mulheres em cargos de liderança executiva, é o topo do iceberg da diversidade, né? A gente tem várias outras coisas que permeiam isso. Então, hoje a maioria das empresas não tem boas políticas, boas práticas e governança sobre o tema. As que têm, elas fazem uma sombra grande sobre as outras, que é importante no mercado. Por quê? Porque normalmente você acaba seguindo quem é líder, né? Então, se as 3, 4, 5 maiores empresas vão ter boas políticas, vão ter boas práticas, tem isso, você começa a se tornar menos desejada por pessoas trabalharem em determinados lugares, porque elas têm aquela como referência. Uhum. Né? Quando é a empresa X e Y, que são as referências e estão fazendo algo bom, eventualmente aquilo se torna regra. Mas demora um pouco, como políticas, por exemplo, de diversidade dentro de cargos de liderança. Então, sim, tem demandas, assim como a Camila mencionou também, acho que todos os meses a gente tem demanda de pessoas querendo mulheres, sejam em cargos de liderança ou em cargos não exatamente executivos, mas pelo menos para ter uma população maior de mulheres dentro do mercado financeiro para chegar nesses cargos executivos, mas ainda não é algo que em sua maioria é bem estruturado. São poucos e que precisam precisa realmente de um impacto maior, porque enfim, a diversidade não é só a questão de ter pela política, né, da coisa. É de ter porque gera soluções diferentes, gera melhores resultados, sabe? Você tem outros impactos que você ter pessoas diferentes em cargos de liderança ou da empresa funcionam melhor para as empresas. Mas
isso com o tempo as empresas estão descobrindo. Tem que ser verdadeiro, né? Se É. não é verdadeiro, uma tentativa de inclusão, de diversidade, ela não vai ser sustentável, não vai parar de ficar. E o problema é a inclusão. Sim. Porque às vezes tem a política para atrair, você volta lá depois de um ano, muitas foram embora, porque se sentiram excluídas. A cultura não absorveu aquilo, não acolheu. Porque o entorno não permitiu. teve a política. O entorno às vezes não está preparado para aquilo, não teve aquele trabalho porque você tem que fazer esse trabalho com a liderança para permear na organização. Isso é parte da transformação da cultura. Uhum. Então é importante as pessoas, as empresas olharem o todo. Não é só ter a política lá escrita. Como é que eu acolho? Como é que eu incluo? Como é que eu entendo as diferenças, as necessidades, né? Uhum. Então E Camila, acho que até mandando um recado aí para as nossas espectadoras, que no podcast maioria é mulher. Tem mais mulheres ouvindo o podcast, tem mais mulheres seguindo a gente nas redes sociais. Tem espaço para mulher e também para outras minorias que não estão tão representadas aí no mercado financeiro, tem espaço. tem espaço. O Lucas disse, a grande maioria não está com políticas definidas e tudo, mas existe um espaço e um movimento grande. E o que eu queria, para todas as minorias, né, não representadas ali, mas um ponto importante de mulheres, o que eu tenho visto, uma coisa que eu acho que é fantástica, é como essas mulheres estão se unindo para uma puxar a outra, né? A sororidade que a gente fala. Isso é uma coisa que quando eu comecei não existia. Quando eu comecei minha carreira, isso não existia. Era o contrário, na verdade, né? E como é bacana você ver esses grupos dentro dos seus segmentos, das suas áreas, né? Mulheres que têm carreira financeira, né? Se unindo, fazendo grupos para poder uma puxar a outra, encorajar a outra, ajudar num aspecto que é importante da autoconfiança, né? Porque a gente fala do mercado financeiro. Poxa, é preciso você ter uma autoconfiança, tomar uma decisão ali. Às vezes a mulher não se sente tão autoconfiante assim, eu percebo. E uma apoiando a outra, isso com certeza cria todo um aspecto positivo. Uma então, rede de sim, apoio. há espaço. Não só a rede de apoio, desculpa, mas assim, a sororidade acho que foi uma palavra importante. Eu tive uma reunião essa semana e ela falou assim, olha, a gente tinha uma mulher nessa cadeira de CFO e tal, e a gente vai buscar um CFO agora, mas eu preferia que fosse mulher, porque já foi uma conquista. Nós nunca tínhamos tido antes uma mulher dentro dessa cadeira, ela ficou aqui 2, 3 anos conosco, e eu gostaria de replace com uma mulher, não pela política que a gente tem de ter uma mulher, essencialmente porque a gente está bem equilibrado, eles estavam em 45, 55, sabe? Então, poxa, para uma empresa de grande porte está equilibrado. Ela falou, mas porque já foi uma conquista ter uma mulher nessa cadeira. Então, eu prefiro manter essa conquista Seria um retrocesso. do que eventualmente perder esse espaço. Então, acho que essa mentalidade da conquista e de ter esse espaço é importante. Tendo mais mulheres lá, traz mais mulheres, né? Gente, muito obrigada por essa conversa, né? Antes da gente encerrar, a gente tem um quadro que a gente tá fazendo aqui, que falaram que é brega, eu não tô nem aí, eu vou continuar fazendo, porque eu gostei. E eu quero saber se vocês são realmente Faria Limers ou não. Então, eu vou começar perguntando, vocês já andaram de patinete elétrico? Não. Não. Já andei de patinete. Como é que é a experiência? Me conta. Mas Olha, aqui na Faria Lima ou não? Eu andei antes da pandemia para ir nas reuniões por ali, assim. Ah, tá. Isso Eu parei de andar depois de que um dos meninos do escritório teve um acidente terrível. Ele caiu, machucou o joelho, teve que fazer cirurgia e tal. Eu tinha andado 2, 3 vezes, eu falei, nossa, não vou correr esse risco, eu não posso correr. Daí eu parei, mas foi divertido, eu me diverti. Um dia foi na chuva, inclusive. Para quem já viveu o trânsito da Faria Lima, aquela coisa fabulosa, né? Das 6 horas da tarde você não consegue andar 10 100 metros. metros. Uhum. Então foi um dia que a gente precisava sair de um lugar e ir para um outro, era 300 metros de diferença, e estava chovendo. E aí eu e um outro executivo lá da Michael Page, ele falou, pô, cara, eu preciso chegar lá, porque eu tenho festa do meu filho hoje e tal, eu preciso ir pro carro. Vou pegar um patinete elétrico. Eu falei, pô, mas tá chovendo. Ele, eu preciso ir pro escritório, vamos comigo, vai. A gente falou, beleza, fomos de patinete na chuva. Foi super divertido, isso eu tenho que confessar. Então, a gente se divertiu. Não, pronto, o importante é a diversão, ótimo. Vocês sabem qual é a receita do Negroni? Não sei. Eu sei que tem Campari. Bom, isso acho que é... Eu aprendi, mas eu já esqueci. Mas acho que é uma dose de Martini, uma dose de Campari. Tem uma outra bebida que eu esqueci e uma laranjinha. Mas tá bom, meio ponto pra você que falou do Campari. E a terceira pergunta é se vocês jogam ou já jogaram beach tênis. Eu jogo. Você joga? Pronto.
Eu sou um excelente marido. Sou parceiro da minha esposa, ela gosta. Ela gosta, Mas é divertido. mas é divertido. divertido, tá? Admite, é divertido. Não joguei. Não jogou. Ah, então quase que empatou aqui, gente. Viu? Um pouquinho de Não tenho experiência, colete também. E não tem colete também. O colete também é importante. Você Eu já... tenho 3 coletes que eu ganhei. Eu nunca usei, eu É que juro. você era da... Eu acho muito você era da brega. XP. Eu acho muito brega o coletinho. Agora, coletinho com patinete, uma raquete de beach tennis nas costas, isso Nossa, aí você entrega. não é o sucesso do mercado financeiro, eu garanto. Bom ponto. Gostei. Bom, gente, muito obrigada por terem participado aqui do episódio. Para você que acompanhou a gente até aqui, não esquece de se inscrever, de assistir todos os outros episódios. A gente está trazendo vários assuntos aqui da Faria Lima. E também acompanhe a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. A gente se vê.